Olá, boa noite. Nossa conversa de hoje é sobre um tema tão atual, extraordinariamente atual e também muito inquietante. Mas antes de falarmos sobre esse tema, vamos aquietar um pouco a nossa mente, vamos nos preparar para o tema que se inicia. Mas antes vamos fazer uma oração para que nossos corações e nossas mentes possam estar preparados para a reflexão dessa noite. E mais do que isso, para que possamos perceber em nós os aspectos do tema que vai ser conversado hoje e como podemos lidar com ele. Eu convido vocês a fecharem os olhos. Vamos acalmar um pouco mais. Feche seus olhos, acomode-se no sofá, acomode-se na cadeira. Se você estiver sentado, se você estiver deitado, acomode-se mais, procurando relaxar as tensões dos ombros, relaxar as tensões das costas e aos poucos levando a atenção para o fluxo da sua respiração. Observe o ar que entra, o ar que sai. Observe como é bom poder se contemplar. Contemplar a sua própria natureza, contemplar esses movimentos que prosseguem involuntariamente. Respiração, batimentos cardíacos. Nosso metabolismo está aí se realizando e a gente pode apenas contemplar. Então, observe se tem tensão em alguma parte do seu corpo. Relaxe um pouco mais. E vamos iniciar o nosso encontro de hoje, trazendo as nossas mãos unidas em Pranam. Vamos inspirar e vibrar o mantra 1 3 vezes. E então podemos descer as nossas mãos, podemos abrir os nossos olhos suavemente e tomar conhecimento desse espaço que ocupamos, identificando um lugar seguro. É seguro, estamos nas nossas casas, estamos confortáveis agora e podemos iniciar a nossa conversa de hoje. Olha só, o tema de hoje é lidando com a ansiedade. Lidando com a ansiedade. Bom, primeiro é importante que saibamos que a ansiedade faz parte da vida. Mas não precisa ser algo tão escravizante. Não precisa ser algo tão maléfico. A ansiedade ou um comportamento ansioso é uma necessidade, muitas vezes, de prever o que está por vir. Como é que a mente se relaciona com isso? Muitas vezes a ansiedade é a projeção de eventos negativos ou de algum evento desagradável que aconteceu no passado e a mente projeta no futuro. Ou em detrimento a alguns eventos ou algumas coisas que aconteceram de determinada forma. Em relação a isso, nós vamos criando um comportamento, muitas vezes até pessimista. Nós vamos projetando, nós vamos elucubrando, nós vamos viajar, como diz popularmente, viajando na maionese, achando que tudo vai ser um caos, que tudo vai ser sempre o pior.
Nós já falamos sobre isso em outras conversas, mas nós precisamos entender que a maioria de nós, ou se não todos nós, experimentamos estados ansiosos. O grande problema é quando não identificamos esses estados e quando não tomamos providências para que não fiquemos presos nesses estados ansiosos. Ou melhor dizendo, quando nossa vida se torna uma sucessão de eventos e de comportamentos ansiosos. Aí é um problema. Porque toda a nossa fisiologia fica na prontidão, sempre aguardando o que pode acontecer. E muitas vezes sempre é muito trágico, sempre é muito negativo, porque às vezes esse é um padrão mental nosso, às vezes esse é um padrão familiar e ficamos presos repetindo. Então, em algum momento ou em alguns momentos da nossa vida, vamos experimentar um pouco de ansiedade, mas o que nós precisamos aprender é como identificar essa ansiedade e como neutralizar. Como criar a educação somática, a educação emocional, para que não fiquemos acostumados a esses estados ansiosos como simplesmente fosse normal. É normal estar ansioso. É normal estar agitado. Ah, o meu normal é ser inquieto. Ah, o meu normal é ser ativado. Não. Nós precisamos compreender que na nossa natureza basal, na raiz do que somos, há paz. Nós saímos do prumo. Nós perdemos contato com esse silêncio interior. Nós vivemos hoje num tempo de tecnologia em que é muito mais fácil e é muito rápido você fazer contato com uma pessoa do outro lado do mundo. Difícil é você fazer contato com você mesmo. Hoje, falar com uma pessoa que está na Alemanha é muito mais simples do que ficar 10 minutos tentando meditar e perceber suas flutuações internas. Em março de 2019, mais precisamente no ano passado, a Organização Mundial de Saúde anunciou num relatório que o Brasil era o país mais ansioso do planeta, do mundo. E, obviamente, eles fizeram pesquisas que culminaram nesse resultado. Nós vivemos num país de insegurança. A cidade está insegura com relação a crimes, a pequenos e grandes delitos. Nós vivemos num país onde temos seguramente muito feminicídio, muita violência contra a mulher. Nós vivemos num país de instabilidade econômica e social. Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que alguns outros países, em menores ou maiores proporções, podem estar experimentando algumas instabilidades. Não há dúvida que um país onde existe insegurança financeira, instabilidade financeira e social, onde existe injustiça social e níveis tão gritantes, né, de diferença social, claro que isso promove uma insegurança enorme. E o nosso sistema, a nossa fisiologia, lida com isso, ficando agitada, ficando temerosa, a gente vive sobressaltado. Então, tem uma justificativa, sim, plausível, para que o Brasil esteja no topo da lista dos países que a população desenvolve transtornos de ansiedade. Mas o país, o Brasil, ele tem índice altíssimo. Mais de 9% do total da população tem transtorno de ansiedade. Esse relatório saiu em março de 2019. Acredito eu
que no ano de 2020, no meio de uma pandemia, esses números já aumentaram de forma significativa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Posso saber disso nos atendimentos que eu faço como terapeuta, como professora de yoga, como as pessoas estão agudizando suas neuroses, seus medos, seus temores, mas o mundo todo está. Nas duas fontes que eu pesquisei sobre se realmente o Brasil está no topo da lista dos países ansiosos, sendo o país mais ansioso do planeta, nas duas fontes que eu pesquisei, ambas traziam uma informação muito interessante. Como ainda há dificuldade e resistência nas pessoas procurarem fármacos. Como ainda há resistência e dificuldade nas pessoas que têm transtorno de ansiedade aceitarem medicação psiquiátrica, aceitarem medicações para ansiedade. E era num tom de lamento. Olha só, eu sei o como é importante, em muitas situações, entrar com a medicação. Mas nós não sabemos ao certo qual é o percentual exato das pessoas que necessitam tomar medicação psiquiátrica. E qual é o percentual exato das pessoas que, fazendo educação emocional, educação espiritual, disciplina, poderiam sanar esses transtornos sem entrar com química. Na verdade, ainda estamos longe de tomar o prumo, de tomar o leme da embarcação e escolher o caminho que queremos seguir. Ainda hoje, tomar medicação, muitas vezes, é a saída mais fácil. Hoje nós temos recursos enormes para lidar com os transtornos de ansiedade. Nós temos atendimentos terapêuticos, né? Várias abordagens dentro de vários tipos de terapias, terapias holísticas, terapias transpessoais, né? Terapias convencionais. Nós temos a disseminação, da prática do yoga. Nós temos a disseminação da prática de meditação. Nós temos a disseminação de várias abordagens espirituais, filosofias, palestras gratuitas sobre Bhagavad Gita, sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. Nós temos atendimentos online. Mas mudar o comportamento ainda é muito desafiador. E eu lamentei muito porque nas duas fontes sérias, seguras, em que eu li a notícia, em que a Organização Mundial de Saúde elegeu o Brasil como o país com maior transtorno de ansiedade, ou seja, com maior número de pessoas que sofrem transtorno de ansiedade, eu lamentei muito porque eles ainda estão batendo na tecla de que as pessoas deveriam aceitar mais facilmente o uso de medicação. Eu acho que nos falta um pouco mais de disciplina e de vontade de mudar. É claro, volto a dizer, é claro que em alguns casos é importantíssimo que seja utilizada a medicação correta por um bom profissional, um bom psiquiatra, vai prescrever e vai lhe ajudar. Mas a gente precisa tentar também fazer o que nos cabe, a nossa parte. A nossa parte é uma educação emocional, uma educação espiritual, uma educação psicológica, por que não dizer? Porque seguramente lidar com a ansiedade é lidar com os nossos núcleos de medo, é lidar com os nossos traumas de infância, é lidar com aquelas crenças negativas que nos fizeram crer que tudo é muito ameaçador. Porque muitas vezes sofremos ameaças dentro da nossa própria casa.
Mas nós precisamos procurar ajuda real. Ajuda que nos faça questionar e trazer o tempo presente para o aqui e agora, no sentido de dizer, agora eu tenho competência para lidar com isso. E eu posso recrutar ajuda. E eu posso recrutar meus recursos pessoais. Quando a gente toma essa postura de não aceitar que está doente, porque temos a fé em nós mesmos, temos a fé nos nossos guias, temos a fé na nossa potência divina, temos a fé no nosso DNA divino, nós vamos lançar mão de várias ferramentas para que a gente possa fazer o nosso caminho através de uma transformação de dentro para fora. Lidar com ansiedade é lidar com nossas frustrações, com a nossa forma, às vezes, incoerente de pensar, com a nossa maneira dominadora de ser, com a nossa maneira controladora. É olhar e dizer, caramba, eu estou repetindo o mesmo padrão, por exemplo, dos meus pais, que eu tanto critiquei. Lidar com a ansiedade é fazer um mergulho em si mesmo. E mesmo aquelas pessoas que estão tomando medicação porque de fato precisam, elas têm que fazer o mesmo processo. Elas têm que entrar num processo terapêutico. Já está claro que tomar psicotrópico, que tomar fármaco, que tomar qualquer medicação, sem um acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta, sem esse trabalho de renovação pessoal, não leva muito longe. Os sintomas podem até, eles ficam atenuados, mas a raiz do problema não está sendo trabalhada. Então, já se sabe, os próprios psiquiatras recomendam, procure um terapeuta, procure um psicólogo. Hoje já se sabe que a fé e a espiritualidade traz um aporte imprescindível para as doenças psicossomáticas, para as manifestações dos sintomas psicossomáticos. Então, o que é, de fato, lidar com a ansiedade? Lidar com a ansiedade é olhar para dentro e dizer, ok, estou passando por uma fase difícil, o planeta está passando por uma fase difícil. Eu sinto que alguns sintomas que eram menores em mim nessa fase estão se tornando agudizados, estão mais intensos, estão me incomodando, estão me causando transtornos que dificultam a minha relação comigo e com o próximo. Está na hora de pedir ajuda. Ajuda é uma oração, ajuda é um passe, ajuda é um tratamento espiritual à distância. Mas não é só isso. Não é só o outro, não é só o guia, não é só o mentor. Eu preciso fazer a minha parte. Eu quero sair desse lugar que está me trazendo dor e sofrimento. Isso depende de mim. Isso depende de mim. Então, o tratamento espiritual à distância vai me ajudar, vai trabalhar meu campo vibracional. Mas se minha mente estiver perturbada, embotada de pensamento negativo, fixada em crenças negativas, o pobre do guia, a espiritualidade está tirando, a gente está botando, está tirando. Gente, não vai funcionar. Não adianta só isso. Tem algo que é de dentro. Então, a gente tem muitas ferramentas para lidar com a ansiedade. Aromaterapia, fluidoterapia, musicaterapia, todo tipo de terapia, passe à distância, como eu disse, atendimento fraterno, ótimo. Banho de folha, quem acredita, quem quer, quem gosta, massa, tudo bem. Isso está trabalhando o nosso campo. Isso vai abrir a possibilidade para que a gente entenda que também é preciso fazer o que nos cabe nesse latifúndio. E aí é hora de arregaçar as mangas e dizer, eu vou fazer por mim. Se eu estou tomando banho com aromaterapia, se eu estou usando floral que está melhorando muito, mas se eu sinto que é algo cíclico, melhora e depois o sintoma volta porque eu continuo pensando dessa mesma forma, bom, eu vou precisar mexer nessa caixinha de Pandora, eu vou precisar ir cutucar lá dentro, e se eu acho que eu não consigo ir só, ótimo,
recrute ajuda. Procure um terapeuta, procure um psicólogo. Se dê a oportunidade de receber uma ajuda profissional. Mas faça alguma coisa por você. E não espere só que o universo e tudo que está lá fora faça. A grande mudança é oriunda de um clique interno. De você não querer mais estar naquele lugar de desconforto, nem de estar se vitimizando, nem de achar que todo mundo tem que resolver menos você. Tudo tem que melhorar. O mundo todo está desaprumado. Só eu estou certa. Tem algo errado nisso. Tem algo que não combina. Então, lidar com a ansiedade é lidar com a necessidade de uma reforma íntima. O Espiritismo bate isso há muito tempo. Bate nisso há muito tempo. Reforma íntima significa eu preciso fazer a minha parte. E se não dou conta de fazer sozinha, eu vou aceitar ajuda. Uma ajuda que me traga uma introspecção através de reflexões acerca da minha própria natureza, da forma como eu estou me relacionando comigo e com o mundo. Então, quando a Organização Mundial de Saúde diz os brasileiros representam o povo que tem mais transtorno de ansiedade, 9,3% da população já tem sintoma de ansiedade. Eu lhe digo seguramente que esse número é bem maior, sobretudo no período pandêmico. E eu lhe digo que algo precisa ser feito, porque essa notícia, ela traz um alerta, mas ela traz também um chamado para que cada vez mais a política de terapias alternativas, práticas integrativas complementares, essas práticas possam ser oferecidas ao público através do SUS. O SUS hoje já está patrocinando práticas integrativas complementares como yoga, auriculoterapia, massoterapia, acho que também já está incluído, Qigong. Nós precisamos encontrar novos recursos para nos regularmos melhor. E se o SUS já reconhece, ainda estamos na fase inicial, mas nós temos se eu não me engano, a UFBA já está trabalhando com práticas integrativas complementares, sim. Já tem núcleo de PICs dentro do campus. Escola Baiana de Medicina, há 10 anos eu dou aula de yoga para os seus colaboradores e alunos. A Escola Baiana de Medicina praticamente patrocina isso e já ampliou as práticas integrativas para outras abordagens, inclusive com reiki, danças circulares, porque é o futuro. O futuro é a autorregulação através da nossa natureza e dessa natureza pródiga que existe aí fora. As matas que infelizmente estão queimando porque o homem não está respeitando a própria natureza. Então, lidar com a ansiedade é uma atitude, é um comportamento, é uma conduta de autorrespeito e de respeito ao próximo e de respeito com o planeta. E se queremos ter vida farta em todos os aspectos, saúde mental, espiritual e física, nós precisamos fazer esse mergulho em nós mesmos. Não há outra possibilidade. Então eu convido vocês que já se percebem estando com algum transtorno de ansiedade, com agitação, com insônia, com hipertensão, com batimentos descompassados, com respiração acelerada. Procurem fazer um yoga, procurem fazer uma meditação, procurem leituras significativas,
Procure se aprofundar na sua fé, na sua espiritualidade. Procure terapia. Faça a sua parte, para que a espiritualidade definitivamente possa contar com a gente, deixando de ser aqueles que a vida inteira estão pedindo, para passarmos a ser aqueles que podemos doar. Que possamos nesse momento fechar os nossos olhos para a nossa oração final, agradecendo a Deus esse encontro e, sobretudo, que essas poucas palavras possam acessar os nossos corações e mentes e que alcance o âmago do nosso ser. E onde houver sofrimento, onde houver escuridão pela nossa própria ignorância, a espiritualidade nesse momento acenda uma faísca de luz e que nos faça perceber a grande força que habita em nós, capaz de fazer grandes modificações, grandes realizações e cura. E que possamos deixar que essas palavras reverberem em nós, reverberem na nossa alma, na nossa mente e no nosso corpo, fazendo com que tenhamos a luz de Deus em nós, a vibração de Deus em nós, e que possamos querer, que possamos desejar e que possamos ter a certeza que é possível alcançar a cura em todas as instâncias, através de um movimento interior, um movimento que diz: tu podes, vá, pois tu é capaz. Nós somos capazes. Nós somos capazes de curar nossas dores. E que nosso coração receba nesse momento a energia do nosso querido Pai, do nosso Mestre Jesus, em agradecimento a toda essa espiritualidade maravilhosa que nos acolhe e que nos auxilia todos os dias da nossa vida. E vamos trazer as nossas mãos unidas. Vamos encerrar o nosso encontro dessa noite dizendo um chante. Muita paz, muita paz, muita paz.